Josué, logo Bíblia, capítulo 6. Leremos, a gente vai pegar a leitura um pouco pelo meio, depois vocês vão entender por quê. Josué, capítulo 6, a partir do versículo 15 até o final do capítulo. Ainda de pé, por gentileza, se você puder. Diz assim a palavra do Senhor, no livro de Josué, capítulo 6, a partir do versículo 15. O contexto aqui é conhecido dos irmãos, a conquista de Jericó. Diz assim o versículo 15 em diante. No 7º dia, madrugaram ao romper da manhã, e da mesma maneira rodearam a cidade 7 vezes. Somente naquele dia rodearam a cidade 7 vezes. E aconteceu que na 7ª vez, quando os sacerdotes tocavam as trombetas, Josué disse ao povo: gritem, porque o Senhor está entregando a cidade a vocês. Porém, a cidade será condenada, ela e tudo o que nela houver. Somente ficará viva Raabe, a prostituta, e todos os que estiverem com ela em casa, porque escondeu os mensageiros que enviamos. Quanto a vocês, cuidem para não ficar com nenhuma das coisas condenadas, para não acontecer que, depois de as terem condenado, vocês as tomem para si. Neste caso, tornariam maldito o arraial de Israel e trariam confusão a ele. Porém, toda a prata, ouro e utensílios de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor, irão para o seu tesouro. Assim o povo gritou e os sacerdotes tocaram as trombetas. Ao ouvir o som da trombeta, o povo gritou com toda a força. As muralhas ruíram e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e a tomaram. Destruíram totalmente a fio de espada tudo que havia na cidade, tanto homens como mulheres, tanto jovens como velhos, também bois, ovelhas e jumentos. Então Josué disse aos 2 homens que espiaram a terra: entrem na casa da prostituta e tirem-na de lá, com tudo que ela tiver, como vocês juraram a ela. Então os jovens, os espias, entraram e tiraram Raabe, o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos e tudo o que ela possuía. Tiraram também toda a sua parentela e os acamparam fora do arraial de Israel. Porém, queimaram a cidade, tudo o que havia nela, tão somente a prata, o ouro e os utensílios de bronze e de ferro deram para o tesouro da casa do Senhor. Mas Josué conservou com vida a prostituta Raabe, a casa de seu pai e tudo o que ela possuía. E Raabe ficou morando no meio de Israel até o dia de hoje, porque escondeu os mensageiros que Josué tinha enviado para espiar Jericó. Naquele tempo, Josué fez o povo jurar e dizer: maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar esta cidade de Jericó. Com a perda do seu primogênito, lançará os seus alicerces, e à custa do filho mais novo, lhe colocará os portões. Assim o Senhor estava com Josué, e a fama dele se espalhou por toda a terra. Leia novamente comigo, por gentileza, em voz bem alta, os versículos 18, 19 e depois o último versículo 27. Vamos ler juntos. Versículos 18, 19 e 27, todos juntos. Quanto a vocês, cuidem para não ficar com nenhuma das coisas condenadas, para não acontecer que, depois de as terem condenado, vocês as tomem para si. Neste caso, tornariam maldito o arraial de Israel e trariam confusão a ele. Porém, toda a prata, ouro e utensílios de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor e irão para o seu tesouro. 27. Assim, o Senhor... Leia em voz alta o último versículo. Assim, o Senhor estava com Josué e a fama dele se espalhou por toda a terra. Oremos. Pai amado e bendito, te louvamos pela rica oportunidade de nos reunirmos como igreja. Como é bom rever amigos e irmãos, adorarmos juntos, cultuarmos a Ti
e ouvirmos a Tua santa palavra. Abençoa-nos nessa noite, fala aos nossos corações, que o Senhor venha nos instruir no poder do Teu Espírito, Senhor, para que possamos ouvir do Senhor, aprender do Senhor, honrar ao Senhor com as nossas vidas e que tudo seja para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem sentar. Eu falava de manhã que pregaria sobre esse texto, não sobre esse texto, mas essa mensagem à noite, e eu perguntava aos irmãos que estavam aqui pela manhã, qual é a maior necessidade que temos hoje, enquanto homens e mulheres, enquanto cidadãos de uma cidade, de um estado, de um país, qual é a maior necessidade que o nosso país tem, que a nossa família tem, ou que a nossa cultura, a nossa sociedade tem nesses dias confusos e agitados em que vivemos, e até mesmo violentos. Ouvimos um testemunho de manhã da irmã Lia Ferreira. Deus deu um grande livramento à irmã dela e também ao seu irmão, de um tiroteio muito violento que teve na Gardenia Azul esses dias, e bem próximo ali à casa deles, e Deus os livrou, e louvamos a Deus por isso. E qual a maior necessidade que temos? Pensando em termos de sociedade, de cultura, em termos de cidade do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, pensando em nosso país, será que precisamos de mais segurança? Certamente. Acabei de dar esse exemplo de uma situação de insegurança, de preocupação, que Deus deu um grande livramento à nossa irmã. Ouvimos outros testemunhos em nosso meio. Talvez precisemos de mais justiça em nosso país, talvez precisemos de mais oportunidades de trabalho, talvez de mais oportunidades para aqueles que querem estudar, querem se desenvolver. Poderemos responder de muitas maneiras. Talvez mais justiça para que pessoas que têm alguma dificuldade financeira possam ter oportunidade de avançar, não necessariamente dando peixe, mas dando a vara e ensinando a pescar, como diz o ditado, ensinando pessoas a crescerem, a avançarem, a empreenderem, a trabalharem e construírem as suas vidas. Há muitas respostas que poderíamos dar, até porque vivemos numa sociedade que tem muitas necessidades, irmãos. Mas eu creio que a maior necessidade que temos hoje é a maior necessidade que sempre existiu em todos os tempos, em todas as épocas, em todas as culturas, em todos os países, que é de homens e mulheres santos, irmãos. O que faz a diferença numa cultura são homens e mulheres dedicados ao Senhor. Isso sim pode transformar uma terra, isso sim pode transformar um país. Atribuem ao grande evangelista John Wesley a seguinte frase: dai-me 100 homens. Preste atenção no número, 100 homens. Pode parecer muito, mas diante do que ele vai falar, você vai ver que é bem pouco. Dai-me 100 homens que nada temam, senão o pecado, e que nada desejam, senão o mundo, senão a Deus, e eu abalarei o mundo. Dai-me 100 homens que nada temam, senão o pecado, e que nada desejam, senão a Deus, e eu abalarei o mundo. Essa frase é atribuída a John Wesley, e ele estaria dizendo ali que se ele tivesse 100 homens dedicados, consagrados ao Senhor, que nada temam que não seja o pecado, e nada desejem senão o próprio Deus, que ele poderia abalar todo o mundo. Eu creio nisso, irmãos. Creio que por vezes Deus pode usar um pequeno grupo de homens e de mulheres consagrados, dedicados a Ele, e transformar um bairro, transformar uma cidade, transformar um país. Grandes avivamentos na história da igreja começaram com pequenos grupos de oração. Às vezes, grupos pequenos de 5, 6 pessoas, 10 pessoas. Há um grande avivamento que começou com um grupo de homens se reunindo, e semana após semana eles se reuniam para orar e pedir a Deus misericórdia, e Deus visitou com poder uma nação inteira. Então eu creio que a maior necessidade que temos hoje, irmãos, como igreja, como famílias, como país, como sociedade, é de homens e mulheres santos, que nada temam senão o pecado e nada desejem senão a Deus e a sua glória. Se Deus levantar homens e mulheres, mesmo num grupo pequeno como o nosso, que nada desejem mais do que Deus seja glorificado, grandes coisas Deus há de fazer, irmãos. E eu creio que Deus já tem levantado homens e mulheres com esse ardor no coração de glorificar a Deus e viverem uma vida santa para Ele. Quando falando em homens e mulheres santos, não estou falando de santos na conotação da Igreja Católica,
Pois entendemos que os santos, segundo Deus, não são pessoas perfeitas, ou muito menos alguém que pode interceder por nós hoje. Não cremos assim, mas cremos que são pessoas consagradas, dedicadas a Deus, com suas falhas e fraquezas e dificuldades, como cantamos aqui. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. E venho a ti, Senhor, pedir, ajuda-me, Senhor. Pessoas piedosas, dedicadas ao Senhor, podem fazer uma grande diferença no mundo em que vivemos. Talvez você pense, o meu bairro está ficando perigoso. Não só o Gardenia Azul, mas outros bairros aqui na Redondeza têm tido crescimento de assaltos e uma série de problemas. Mas saiba que Deus pode agir poderosamente quando homens e mulheres de Deus se dedicam a Ele, clamam, oram, pedem a Deus que visite a nossa terra. Vamos voltar os olhos hoje para um episódio muito marcante na história do povo de Israel. Como lemos aqui, um trecho falando da destruição de Jericó, quando o povo de Israel chegou a Jericó, a primeira conquista dentro já da terra prometida. Chegaram lá e as muralhas caíram após 7 dias, eles rodeando as muralhas, e eles invadiram a cidade. E como vimos aqui, Deus ordenou por meio de Josué, versículos 18 e 19 do capítulo 6, quanto a vocês, cuidem para não ficar com nenhuma das coisas condenadas, para não acontecer que, depois de as terem condenado, vocês as tomem para si. Neste caso, tornariam maldito o arraial de Israel e trariam confusão a ele. Porém, toda a prata, ouro e utensílios de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor, irão para o seu tesouro. Deus deu uma ordem clara para o povo, e aqui há algo que os estudiosos explicam da história e da teologia, que é o chamado interdito. Era comum quando um povo ia invadindo outra região, a primeira cidade eles destruíssem totalmente e consagrassem aos seus deuses. Isso era chamado de interdito. Então, Jericó foi o interdito para o Senhor. Deus dedicou toda aquela cidade para ele. Mas há uma coisa muito marcante que difere o Deus de Israel, o Deus de Jacó, o nosso Deus, de todos os deuses das nações. Porque no interdito das outras nações, quando uma nação era tomada, eles destruíam tudo e não havia misericórdia, só havia juízo. Mas em Jericó houve misericórdia, que Deus salvou uma mulher e aqueles que com ela estavam, que foi quem? Raabe. Então ali você já começa a ver uma diferença do Deus de Israel para os demais deuses, porque houve uma porta da graça, uma porta de misericórdia dentro de Jericó. Outras pessoas, se tivessem se rendido ao Senhor, talvez teriam sido preservadas, e não somente Raabe. Mas o povo temeu, mas não se rendeu, e foram totalmente destruídos. E essa história, vimos no final do versículo 27, fala que o Senhor estava com Josué, e a fama dele se espalhou por toda a terra, e parece que está tudo indo maravilhosamente bem. Atravessaram o Rio Jordão, conquistaram a primeira cidade, devastaram tudo, levaram ouro, prata e bronze para os utensílios do tesouro do Senhor, e parece que estava indo tudo bem. Mas aí nós chegamos ao capítulo 7, que é o foco da nossa pregação, da minha pregação nessa noite, que diz assim, capítulo 7, versículo 1. Mas os filhos de Israel foram infiéis em relação às coisas condenadas, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá, pegou para si uma parte do quê? O que está escrito aí? Pegou para si uma parte? Leia em voz alta, gente. Vamos despertar aí. Ó. Pegou para si uma parte das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Deus tinha dado uma ordem clara, não pegue nada para si. Mas Acã foi seduzido, viu alguns itens lá que a gente vai ver mais à frente quais são, e ele se apossou daquilo que Deus tinha mandado que ele não pegasse. E aí continua o versículo 2, diz assim, Josué enviou alguns homens de Jericó até a cidade de Ai, que está junto a Bet-Aven, a leste de Betel, e lhes falou dizendo, vão e espiem a terra. Os homens foram e espiaram a cidade, e voltaram a Josué e lhe disseram, não é necessário que vá todo o povo, bastam uns 2 ou 3 mil homens para atacar a cidade de Ai. Não fatigue ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Olhe para mim, por gentileza. Você vê aqui Josué ou os homens consultando ao Senhor?
Você vê aqui Josué consultando Urim e Tumim. O que era Urim e Tumim? Eram umas pedras, ninguém sabe exatamente o que era, mas possivelmente eram duas pedras que os sacerdotes traziam no colete sacerdotal, que eram usadas para descobrir qual é a vontade do Senhor. Possivelmente eles jogavam aquilo ali no momento de oração, para Deus dar uma resposta se deveriam atacar um povo ou não. E nós vemos, por exemplo, Davi, nas suas batalhas, frequentemente consultava o Senhor. Senhor, eu vou atacar teu povo, e Deus fala, esse povo, ele fala, não, vou atacar esse povo, vou, mas vai por aqui, vai por ali. Mas Josué, um homem de Deus, um homem dedicado ao Senhor, o líder que havia sido constituído por Deus para liderar o povo na conquista da terra prometida, houve um conselho que fazia muito sentido. São poucos homens, não há muita gente ali, a cidade é mais fraca. Em outras palavras, se a gente conseguiu destruir a grande Jericó com as suas muralhas enormes e destruímos tudo, Ai, que é bem menor, vai ser bem mais simples. Vai lá, espiamos a terra, envia uns 2 ou 3 mil homens, que a gente vai ter poucos inimigos, vai ser tudo tranquilo. Só que Josué não consultou ao Senhor. Josué consultou a sua lógica, o seu raciocínio, e parecia fazer sentido. Se você vê no livro de Números, os relatos dos exércitos, era muita gente, muitos homens de guerra que Israel tinha. Então, olha, esse inimigo é mais fraco, esse inimigo é menor. Vamos lá, manda então uns 2 ou 3 mil que a gente vai conquistar. Mas ele não consultou ao Senhor. Quantas vezes, irmãos, assim como Josué nesse episódio, nós passamos dificuldades em nossa vida, porque às vezes passamos um grande desafio, enfrentamos uma grande Jericó, clamamos a Deus, oramos a Deus, louvamos a Deus, passamos 7 dias circundando a cidade, e no 7º dia 7 vezes, e oramos e jejuamos, e vemos na consagração, e estamos no culto de terça-feira, estamos orando, estamos clamando, pedindo misericórdia a Deus, e Deus nos alcança com a sua graça e misericórdia, e vencemos Jericó. E daqui à frente chega uma Ai, uma cidade menor, menos habitantes, menos guerreiros, um desafio menor em nossas vidas, e a gente relaxa. Se eu conseguir conquistar Jericó, com certeza eu vou conquistar Ai, e a gente vai sem consultar o Senhor, e às vezes quebramos a cara. Olha o que aconteceu aqui, versículo 4. Assim, apenas uns 3 mil homens do povo foram até lá, os quais fugiram diante dos homens da cidade de Ai. Os homens dali mataram uns 36 deles e perseguiram os outros desde o portão da cidade até as pedreiras e os derrotaram na descida. Leia o final do versículo 5 comigo. E o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Como assim? Venceram Jericó e não venceram em Ai. Conseguiram uma conquista muito mais difícil e perderam uma batalha muito mais simples. O que aconteceu? Imagina o coração do povo, entrando na terra prometida, todo feliz que ganhou aquela primeira batalha em Jericó, e agora seu coração se derreteu, estava como água, estava derretido, estavam com medo, estavam temerosos. E aí continua o versículo 6. Então Josué rasgou a sua roupa, no sentido de um quebrantamento diante de Deus, e se prostrou com o rosto em terra diante da arca do Senhor até a tarde. Ele e os anciãos de Israel e puseram pó sobre a cabeça. E Josué disse: Ah, Senhor Deus, por que fizeste este povo passar o Jordão para nos entregares nas mãos dos amorreus para sermos destruídos? Antes tivéssemos nos contentado em ficar do outro lado do Jordão. Ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Quando os cananeus e todos os moradores da terra ouvirem isto, nos cercarão e apagarão o nosso nome da face da terra. Então, o que farás ao teu grande nome? Josué virou para Deus e falou: Senhor, para que a gente veio para cá se é para a gente perder para um inimigo mais fraco? E o final da oração de Josué é muito importante, que Josué estava preocupado em glorificar o nome de Deus. Ele fala: Senhor, o que vai ser do teu nome se ficarem sabendo que a gente veio para cá e está perdendo as batalhas? Mas em momento nenhum Josué procurou entender o que tinha motivado aquela derrota. Às vezes, irmãos, passamos por dificuldades, e nem sempre as dificuldades que passamos na vida é por causa de um pecado que cometemos ou de uma coisa que fizemos, mas muitas vezes é. Às vezes não consultamos ao Senhor, enfrentamos as nossas batalhas, achamos que em Ai vai ser tudo mais fácil, e chega lá, as coisas não dão certo, o negócio começa a ficar difícil, e a gente vira para Deus: Senhor, mas por que o Senhor me trouxe até aqui? E qual vai ser a resposta de Deus a Josué? Versículo 10.
Então o Senhor disse a Josué: levante-se, porque você está assim prostrado sobre o seu rosto. E olha o que diz o versículo 11: Israel pecou, quebraram a minha aliança, aquilo que eu lhes havia ordenado, pois tomaram das coisas condenadas, furtaram, mentiram e até debaixo da sua bagagem o puseram. Por isso os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, viraram as costas diante deles, porque Israel está condenado à destruição. Não continuarei com vocês, se não eliminarem do meio de vocês a coisa roubada. Irmãos, que discurso duro. E Josué não sabia o que tinha acontecido, irmãos. Agora imagina Josué liderando aquele grupo de milhões de pessoas, entrando na terra prometida, e Deus fala com ele: se não resolver esse problema, eu não vou com vocês. Às vezes a gente quer enfrentar os problemas na força do nosso braço, e às vezes a gente pensa: parece que Deus não está comigo, Deus não está me acompanhando, mas será que nós estamos consultando a Deus, estamos buscando fazer as coisas do jeito de Deus ou do nosso jeito? Deus falou: olha, não estarei com vocês, se vocês não tirarem do meio de vocês a coisa roubada. E aí, irmãos, voltando já um pouco, caminhando para a aplicação prática desse sermão, o que falei no início, eu creio, irmãos, que o que precisamos mais em nossos dias é de homens e mulheres santos dedicados ao Senhor, de igrejas santas, não perfeitas porque não há, mas de pessoas que decididamente, intencionalmente queiram viver para a glória de Deus. Porque Deus não habita onde não há santidade, irmãos. Com Deus não se brinca. Há muitos hoje que querem estar na igreja, com perdão da expressão, no oba-oba, e vamos brincar, e vamos estar todos juntos, e tudo é alegria. E Deus é um Deus que nos dá alegria, Deus é um Deus que nos dá paz, Deus nos abençoa, mas Deus é santo, irmãos. E Ele não habita, Ele não caminha com um povo que não observa os seus mandamentos. Claro que eu estou dizendo não de perfeição, senão nenhum de nós poderia desfrutar da presença do Senhor, porque Ele é um Deus santo e perfeito, e nós somos falhos. Mas se há algo roubado, algo condenado, algo destinado à condenação no meio do povo, Deus fala que não continuaria com eles. E agora? Como vai ser? Muitos têm andado preocupados, angustiados com questões políticas, questões econômicas, e devemos orar por nosso país, devemos nos engajar, devemos denunciar o pecado, não estou falando da gente se isentar dessa dimensão, devemos denunciar aquilo que fere os mandamentos de Deus. Essa semana, um conselho católico emitiu uma nota repudiando toda iniciativa que queira facilitar procedimentos de aborto em nosso país. A Igreja Católica se posicionando contra algo que nós entendemos que fere a palavra de Deus, porque a palavra de Deus exalta a vida. E a igreja precisa se posicionar, sim, e denunciar o pecado e se posicionar, mas antes de tudo, irmãos, nós precisamos buscar a face de Deus e buscarmos viver em santidade. Porque eu creio que muitos dos problemas que temos hoje é porque a igreja não tem buscado a Deus, ou não tem buscado ser sal e luz, quer estar no pacote, quer estar fazendo tudo, quer se envolver com a política sem antes dobrar os seus joelhos e consultar ao Senhor. E Deus falou: não continuarei com vocês, se não eliminarem do meio de vocês a coisa roubada. E o versículo 13, Deus dá uma direção a Josué e diz assim: levante-se, santifique o povo e diga: santifiquem-se para amanhã, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel: há coisas condenadas no meio de vocês, ó Israel. Vocês não poderão resistir aos seus inimigos, enquanto não eliminarem do meio de vocês as coisas condenadas. Pela manhã, pois, vocês se apresentarão segundo as suas tribos, e a tribo que o Senhor designar por sorteio se apresentará segundo as famílias, e a família que o Senhor designar se apresentará por casas, e a casa que o Senhor designar se apresentará homem por homem. Aquele que for achado com a coisa condenada será queimado, ele e tudo que tiver, porque quebrou a aliança do Senhor e cometeu um ato infame em Israel. Deus começa a mostrar o motivo da derrota. Vocês foram derrotados em Ai,
E você está aí reclamando, Josué, Senhor, por que o Senhor nos trouxe para cá para a gente perder? Por que a gente sofreu essa derrota terrível? E ele falou, há coisas condenadas no meio do meu povo. E amanhã, reúna todo mundo que eu vou mostrar quem que cometeu esse ato infame em Israel. E essa pessoa será condenada. Versículo 16. Então Josué se levantou de madrugada e fez com que Israel se apresentasse segundo as suas tribos. E a sorte caiu sobre a tribo de Judá. Ele fez com que se apresentasse a tribo de Judá. E a família indicada foi dos Zeraitas. Fez com que se apresentasse a família dos Zeraitas, homem por homem, e a família indicada foi a de Zabdi. Só até aí. Irmãos, imagina essa cena. O povo triste, vimos que o coração do povo tinha se derramado como água, o povo frustrado, desanimado, triste por ter perdido uma derrota que aparentemente era muito mais fácil do que eles tinham enfrentado até ali. E aí Josué manda trazer as tribos. Então as 12 tribos lá, milhares de homens, milhões de pessoas, e eles estão posicionados lá, e chama a tribo de Judá. E aí chama a tribo de Judá e vem a família dos Zeraitas. Imagina o coração daqueles homens. Talvez alguns tenham pensado, meu Deus, será que fui eu? Será que eu fiz alguma coisa que não devia? Imagina, irmãos, a gente está num grupo bem reduzido aqui, mas se a gente chamar, agora vem as pessoas que moram em tal lugar, ou as pessoas que nasceram em tal ano, e vem um grupo. Agora, que nasceram no ano que eu nasci, de 1978, que nasceram no segundo semestre do ano de 1978. Aí ia ficar eu e mais alguns. Quem nasceu no mês de agosto de 1978, talvez ficasse eu e mais um ou dois. E quem nasceu no dia 22 de agosto de 1978. O que estão querendo comigo para estar assim, selecionando entre tantos a minha pessoa? E foi assim, até que chegaram no versículo 18, que diz, e fazendo com que se apresentasse a família de Zabdi, homem por homem, o indicado foi Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá. Então Josué disse a Acã, agora tem um homem, agora tem uma pessoa. Josué está frente a frente com ele e diz, meu filho, dê glória ao Senhor, Deus de Israel, e renda louvores a ele. E conte-me agora o que foi que você fez, não me esconda nada. Acã respondeu a Josué, é verdade, eu pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre o despojo uma boa capa babilônica, uns 2,5 quilos de prata e uma barra de ouro pesando mais de meio quilo, cobicei essas coisas e as peguei para mim. E eis que estão escondidas na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo. Acã estava junto com todo mundo lá em Jericó, participando da tomada da cidade. Ele tinha ouvido a orientação dada por Deus por intermédio de Josué, não peguem nada para vocês. Jericó está destinada à destruição, à condenação, não peguem nada para vocês. Somente que vimos alguns itens seriam dedicados ao tesouro do Senhor, mas Acã aqui parece muito com o relato que temos no início das Escrituras, lá em Gênesis capítulo 3. Lembra que Deus falou a Adão que de toda a árvore no jardim, porque no jardim do Éden tinham muitas árvores, ele poderia comer, mas da árvore que está no meio do jardim, ele não poderia comer. E aí a serpente veio e tentou a mulher. Vá comigo lá em Gênesis capítulo 3. Abra sua Bíblia aí em Gênesis 3. Gênesis 3 diz assim, a partir do primeiro versículo. Mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? Isso já não é verdade. E diz a mulher, vemos que essa serpente, lá em Apocalipse 12, a gente vê que é o próprio diabo, Satanás. A mulher respondeu à serpente, do fruto das árvores do jardim podemos comer,
Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vocês não devem comer dele, nem tocar nele. Deus não tinha falado isso, para que não venham a morrer. Então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão. Talvez Acã tenha ouvido a semelhança da voz da serpente lá em Jericó. Se eu pegar só 2,5 kg de prata, só 600 gramas de ouro, só uma capa babilônica, se eu pegar, é certo que eu não vou morrer, não vai acontecer nada. Que falta isso vai fazer? Vai ser consagrada à destruição. Qual o problema? Só um pecadinho, só uma mentirinha branca, como alguém diz. Só um pequeno detalhe. Voltando a Gênesis 3, versículo 5. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão. E como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. E olha o que diz o verso 6. Vendo a mulher que a árvore era o quê? Boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Então os olhos de ambos se abriram, e percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Você vê que o pecado, ele tem um processo, irmãos. Ela estava lá de boa, ela ouviu a palavra de Deus. Há uma distorção da palavra de Deus. Há uma sugestão diabólica aqui. E ela vai e ela vê primeiro que a árvore era boa para se comer. Mas esse fruto aí, ele deve ser gostoso. Que era agradável aos olhos, mas ele é bonito. E desejável para dar entendimento. Aí ela caiu na falácia da serpente, de querer ser igual a Deus ou querer ser maior do que Deus. E o primeiro casal pecou. Acã, de semelhante forma, viu a capa babilônica, viu o ouro, viu a prata, viu que não era bom de comer, porque não dava para comer o ouro, a prata nem a capa, mas viu que era agradável aos olhos, viu que tinha valor, sabia que Deus tinha ordenado que não pegasse, e ainda assim pegou para si. E voltando lá a Josué 7, é muito interessante, irmãos, porque o processo começa no coração, o pecado normalmente começa te assediando no coração e na mente. Você vê que os 10 mandamentos, Deus na sua soberania e sabedoria, ele coloca 10 mandamentos, e especialmente o 10º mandamento, não é de nada efetivo, porque fala: não cobiçarás a casa do seu próximo, os animais do seu próximo, a mulher do seu próximo, nem nada que seja do seu próximo. A cobiça, você pode cobiçar alguma coisa sem fazer nada. Você pode cobiçar a esposa do seu próximo, não é que você pode fazer isso, mas se você fizer isso, você cobiçar algo do seu próximo, pode ser que ninguém saiba. Ninguém vê o que vai em nosso coração, o que vai em nossa mente, mas Deus, sabedor da natureza humana pecadora, ele já falou: não cobiçarás, porque a cobiça, ela é o primeiro passo para a gente cair no pecado. A mulher cobiçou a árvore, o fruto da árvore que Deus havia proibido a eles. Agradável para o paladar, boa aos olhos, vai me dar um conhecimento que eu não tenho, como a serpente havia sugerido. E assim, a mulher pecou, o homem pecou, e assim Acã viu aquele ouro, viu aquela prata, viu a capa babilônica, e também pecou. Voltando a Josué 7, versículo 22. Então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda de Acã, e eis que tudo estava escondido nela, e a prata estava por baixo. Tiraram aquelas coisas do meio da tenda e as trouxeram a Josué e a todos os filhos de Israel, e as colocaram diante do Senhor. Então Josué e todo Israel com ele pegaram Acã, filho de Zera, e a prata, a capa, a barra de ouro, os filhos e as filhas dele, os seus bois, os seus jumentos, as suas ovelhas, a sua tenda e tudo que ele tinha, e os levaram para o vale de Acor. Josué disse a Acã: por que você trouxe essa calamidade sobre nós? O Senhor hoje trará calamidade sobre você. E todo Israel o apedrejou, e depois de apedrejá-los, ainda os queimou, e levantou sobre eles um montão de pedras que permanece até o dia de hoje. Assim, o Senhor apagou o furor da sua ira, por isso aquele lugar se chama Vale de Acor até o dia de hoje. Talvez você pense: meu Deus, por causa de 600 gramas de ouro, 2,5 kg de prata,
e uma capa, uma roupa, uma vestimenta de festa, por assim dizer, uma bela capa babilônica, aquele homem e toda a sua família foi apedrejado, e por causa daqueles poucos bens, ele perdeu todos os seus bens e perdeu o seu maior bem, que é a sua própria vida. E o que a gente aprende com isso, irmãos? Não podemos brincar com o pecado. Não brinque com o pecado, mas são só 2,5 kg de prata, são só 600 gramas de ouro, mas Deus falou para não pegar, não pegue. Porque esses poucos quilos de ouro e de prata podem ter um preço muito alto na sua vida. Você pode chorar amargamente por muitos anos, por causa de uma pequena cobiça que veio em seu coração e a qual você cedeu. Acã sequer pôde chorar, pois ele morreu. Porque por causa do pecado de um homem. E aí você pensa, bom, mas a sua família foi envolta junto. Alguns sugerem, não há como provar isso, ninguém tem como afirmar isso, que talvez a sua família tivesse ciência do seu pecado e nada fez. Porque eles teriam que denunciar o homem mesmo sendo pai, porque eles tinham pecado, estava afrontando a santidade de Deus. Mas não sabemos se foi isso. Mas aquele homem perdeu sua vida. Por causa do seu pecado, outros homens de Israel perderam a sua vida. Por causa do pecado de um homem. Israel perdeu uma batalha. O povo ficou com o coração desfalecido. Mas agora aquele homem foi devastado. Acor significa calamidade, algo como destruição. Então, quando Josué fala para ele, por que você trouxe essa calamidade sobre nós? O Senhor hoje trará calamidade sobre você. Ele está fazendo um trocadilho com essa palavra Acor, do vale de Acor, e a própria palavra Acã, que tem a ver com perturbador. Acã, com seu pecado, que parecia pequeno, perturbou toda a nação de Israel. Por causa do seu pecado que parecia pequeno, aproximadamente 36 homens perderam a sua vida. E ele, depois, sua família e todos os seus bens foram condenados. Por quê? Porque ele se apropriou de coisas condenadas por Deus. Irmãos, a gente precisa ter temor ao Senhor. Não digo que a gente tem que ser legalista e ficar vendo pecado em tudo, mas a gente tem que tomar cuidado porque a gente vive numa espécie de Babilônia dos nossos dias. A gente vive numa cultura muito pecaminosa. O bispo, essa mensagem eu estou trazendo a partir da pregação do presbitério passado, em que o bispo Walter falou sobre Josué capítulo 7. Eu me senti inspirado por Deus a compartilhar com os irmãos. Que, meu irmão, minha irmã, a gente precisa buscar uma vida santa. Não dá para brincar com as coisas de Deus. E ainda mais se nós vivermos numa cultura como a nossa. Uma cultura que ofende a santidade de Deus, uma cultura que desrespeita os princípios de Deus. Eu estou procurando aqui a frase que ele escreveu, que eu achei muito interessante, que ele disse assim, nós não teremos vitória, disse o bispo Walter, se formos cristãos mundanos. Não espere uma vida plena, cheia do Espírito Santo, se você está se apropriando de coisas condenadas à destruição. Às vezes você fala, eu não roubei ouro, não roubei prata, não roubei uma capa babilônica, mas você está ouvindo, está vendo, está permitindo que entre na sua casa coisas condenáveis aos olhos de Deus. Cuidado, irmãos, a internet é uma bênção, nos traz muito benefício, mas nos traz um risco muito grande. E as coisas estão piorando. Quantos filmes que há 30 anos atrás eram restritos, quase ninguém assistia, hoje crianças da idade do meu filho maior assistem com tranquilidade, cheio de violência, cheio de imoralidade sexual, e todo mundo acha normal. Não traga coisas condenadas para a sua casa, que você trará condenação sobre a sua vida e sua família. Cuidado com o que você ouve. Cuidado com pregando coisas que ofendem a palavra de Deus. Não ouça. Porque a Bíblia fala lá, Paulo falando, acho que a Tito, ele fala que os hereges têm que ser calados. E se você ouve heresia de forma aberta dentro da sua casa, você está trazendo coisa condenada para dentro da sua casa. Cuidado. Cuidado com o que você ouve, cuidado com o que você vê. O meu filho gosta de acompanhar um desenhozinho que era da minha época. Aqueles Transformers. E ele, às vezes, assiste uns desenhos da minha época antiga. E, às vezes, ele bota uns desenhos mais atuais. Irmãos, é chocante a diferença do Transformers década de 80, da minha geração, né, e do Transformers década de 2020. Você vê como os personagens estão mais maliciosos, mais maldosos, como o enredo da história é mais
difícil, como o mal é... E o Transformers ainda tem uma luta clara entre bem e mal, ainda tem desenhos que são muito piores, que botam o mal com uma cara boa, querem relativizar o mal, querem fazer com que todo mundo seja levado como se não houvesse bem e mal. A gente vive numa cultura extremamente pagã, irmãos. A gente vive numa cultura extremamente paganizada. Tem muito crente achando que está tudo tranquilo, que a gente está vivendo numa cultura beleza, que eu estou indo para a igreja todo domingo, vou a um culto, faço minhas orações de vez em quando em casa, e leio a Bíblia uma vez por semana, e faço isso, aquilo, está tudo bem. Não está tudo bem, irmãos. Porque nós estamos vivendo numa grande Babilônia. E se você não vigiar, se você não tomar cuidado, você pode estar apossando para a sua vida, para a sua mente, para o seu coração, para o coração dos seus filhos, coisas condenadas à destruição, irmãos. O bispo Walter falava muito, ele até falava... Tenho assinatura de Netflix já há muitos anos, né? Não assisto esse negócio, mas ele fala porque o Netflix parece que financia algumas coisas aí bem complicadas. Ele falou, não financie, não assine isso, porque você está financiando gente que investe dinheiro em coisas terríveis. Procure se informar sobre isso. Há muita coisa boa, talvez tenha que ter um pouquinho de trabalho, mas não abra a sua mente, não abra o seu coração, não abra a sua casa, para que entrem. Meu filho tem visto. A gente se controlar, a gente fica ali em cima direto. O que o seu filho tem assistido, o que o esteja a destruição, irmãos. E se não vigiarmos, seremos condenados junto com esse mundo. E sabe o que é mais chocante? Acã cobiçou o que Deus havia proibido. E sabe o que acontece no capítulo 8 de Josué? Eu não vou ler todo o capítulo, só o início. Diz assim, capítulo 8. O Senhor disse a Josué, não tenha medo nem fique assustado. Guerra, prepara-se e marche contra a cidade de Ai. Eis que entreguei em suas mãos. Você fará com a cidade de exceto, preste atenção no final do versículo 2, exceto que desta vez vocês poderão saquear os seus despojos e o seu gado. Ponha emboscadas a cidade por trás dela. Acã não soube esperar. Se ele não condenação, o que ia acontecer? Eles iam para Ai, iam ganhar a batalha da primeira vez, e Deus ia liberar para que eles tomassem as coisas lá de Ai. E ele ia poder ter, talvez até mais do que ele pegou em Jericó. Mas ele cobiçou, ele quis pegar aquilo que Deus havia proibido, e ele foi morto, e com ele toda a sua família e todos os seus bens, e ele nada teve. E o povo que obedeceu a Deus, que sofreu por causa da infidelidade de Acã, mas que depois guerreou em Ai, ganhou a batalha e pôde tomar posse dos despojos. O que eu aprendo com isso, irmãos? Seja fiel a Deus, obedeça a Deus, que Deus tem toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais, como dizem Efésios 1, para aqueles que são fiéis a Ele. Persevere no Senhor, creia que Deus, se Deus te proibiu pegar o ouro, a prata e a capa babilônica, não pegue. Espere no Senhor, porque daqui a pouco Ele vai te levar lá para Ai e vai te deixar tomar os despojos de guerra. Talvez não seja ouro, talvez não seja prata, mas talvez seja paz no seu coração. Hoje o diácono Marcos ministrava de manhã uma música que fala essa paz que eu sinto em minha alma, né, uma música antiga que fala, não olhe as circunstâncias, não, olhe o seu amor. Isso é uma coisa maravilhosa, irmãos. O diácono Valquir também falava isso na pregação, que às vezes você vai visitar uma pessoa doente e ao invés de você levar consolo, você que é abençoado pela pessoa que está no leito de hospital, cheia da presença do Espírito Santo. Deus concede muito mais a nós do que o mundo, irmãos. Mas nós precisamos ser obedientes a Deus. Voltando ao início, eu creio que Deus tem nos chamado a sermos um povo santo. Chamou o seu povo para ser santo, ser separado, ser dedicado somente a Ele. E não podemos nos apossar das coisas desse mundo. Toma cuidado, meu irmão. Pague o preço que tiver que pagar para guardar a sua mente, o seu coração, para guardar a mente e o coração dos seus filhos. Porque nós vivemos numa sociedade pagã, numa sociedade hostil a Deus.
E se você deixar o barco correr, pode ser que quando você se der conta, já seja tarde demais. Acã cobiçou, Acã tomou coisas condenadas para a destruição e ele foi condenado junto com elas. Aquele ouro, aquela prata foram condenados, serviram de combustível juntamente com todos os bens de Acã para o fogo. Mas aqueles que foram fiéis foram a Ai e receberam despojo, como vimos no capítulo 8. Como disse o bispo Walter, nós não teremos vitória se formos crentes ou cristãos mundanos. Deus não divide a sua glória com ninguém. Dedique-se ao Senhor, santifique-se ao Senhor, consagre sua vida a Deus. Acã acabou se tornando um modelo de alguém que foi um instrumento de maldição sobre o povo e ele teve que ser destruído para que o povo pudesse continuar tendo Deus ao seu lado. E nós temos um exemplo maior, que é o de Jesus Cristo. Uma diferença muito marcante. Jesus Cristo não pecou. Jesus Cristo não cobiçou, não tomou o ouro, a prata e a capa babilônica. Mas ele tomou o meu pecado e tomou o seu pecado sobre ele. Ele tomou, por assim dizer, uma analogia, o apedrejamento de Acã. Ele tomou o despojamento dos seus bens, ele entregou a sua vida sendo santo para nos comprar para Deus. E assim como o povo de Israel teve paz com Deus, depois que o infiel Acã foi morto e destruído com todos os seus bens e família, Cristo sofreu a dor do Calvário, sofreu a dor da cruz, para que nós pudéssemos ter livre acesso ao Pai, pudéssemos ter perdão dos nossos pecados, pudéssemos ser salvos, com uma diferença muito marcante entre Cristo e Acã. Cristo não pecou, e ainda assim ele se entregou por nós. Acã morreu pelo seu pecado, Cristo morreu pelo meu pecado. Acã morreu porque ele desobedeceu, Cristo morreu porque nós desobedecemos. Acã morreu porque ele desonrou a Deus e pelo seu pecado todo o povo de Israel sofreu. Cristo morreu porque Adão e Eva desobedeceram a Deus, porque nós desobedecemos a Deus, mas ele sofreu em nosso lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos participar da ceia do Senhor agora e lembrar do sacrifício de nosso Salvador. Mas como disse John Wesley, essa frase é atribuída a ele: dai-me 100 homens que nada temam senão o pecado e que nada desejam senão a Deus, e eu abalarei o mundo. Irmãos, homens e mulheres santificados, dedicados a Deus, podem fazer muita diferença. O que mais precisamos não é de melhores políticos, embora precisemos, de homens e mulheres investidos de autoridades que temam a Deus, embora possamos orar por isso também. Mas o que mais precisamos é de um povo santo, que honre a Deus, que glorifique a Deus, que nada tema senão o pecado e nada deseje senão o Senhor. E aí creia, Deus poderá fazer grandes coisas em nossas vidas, em nossa nação, para a glória do seu nome. Feche seus olhos, irmãos que vão preparar a ceia, podem se posicionar.